Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do FAcademy. Nós seguimos falando de RAD7, então hoje nós temos a primeira parte do nosso projeto exemplo. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é nossa agenda de hoje. Então nós vamos falar, entender um pouco melhor, na verdade, os Class Helpers, porque nesse exemplo a gente vai utilizar os Class Helpers em nossa classe que cria ali um JSON Helper para o nosso dataset. Tá? Então a gente acabou recebendo algumas mensagens do pessoal com relação a Class Helpers, fazer uma revisão desse assunto. Depois o Custom JSON Dataset Adapter, é uma classe que é parte da infraestrutura REST do Delphi, a gente vai utilizá-la para converter JSON para dataset. E aí, vamos explorar um pouquinho nosso Class Helper. O objetivo de hoje, nesse exemplo, é criar um CRUD, ou seja, fazer um recurso ali no RAD7 que tenha todos os métodos, né? O get, o getItem, o putItem e o delete, né? Implementando ali todos os verbos do HTTP de maneira adequada. Ok? Então, damos início falando de Class Helpers e Record Helpers. Então, esses links vocês encontram aí mais exemplos, outras abordagens, mas meu objetivo aqui é tão somente esclarecer um pouco mais sobre o que são os Class Helpers ou Record Helpers. Né? A sintaxe é a mesma, né? Então, olhando aqui, a declaração é basicamente muito similar à declaração de uma classe, mas o que você vai dizer aqui é que determinado class helper, né, ele é, por exemplo, um class helper de uma determinada classe, tá certo? Então, esse class helper, né, o que ele faz? Ele adiciona recursos a uma classe existente. É como uma decoração da classe. Isso é diferente de uma herança. Muitas vezes o pessoal diz, bom, mas isso eu posso fazer com herança. Pode. Mas a praticidade do Class Helper em algumas situações é realmente imbatível, né? Porque você não teria, por exemplo, que herdar um dataset, então construir um novo componente dataset, eventualmente instalar esse componente dataset na ideia, não. O Class Helper ele vai me permitir adicionar métodos num dataset existente. Né? Então isso simplifica as coisas. E de uma maneira bastante genérica, a gente vai ver aqui nos exemplos. Tá? Então, deixa eu passar aqui para a VM, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, nesse exemplo aqui, algo extremamente simples, mas que permite compreender, né, o Class Helper aí como um todo. Tá? Então, o que nós estamos declarando aqui? Ó? Um Class Helper para o tipo TStrings. Então, nós chamamos aqui de TStrings Helper. É uma convenção, o que importa, na verdade, esse nome. Né? Você não vai acessar esse nome diretamente, exceto em algumas ocasiões mais avançadas. Então, é um class helper para o TStrings. E aí, estamos adicionando um método, algo muito simples, contains, ou seja, eu quero verificar se uma determinada string está contida no meu, nessa lista de strings, no meu TStrings. Não importa se esse TStrings, por exemplo, é um strings de um list view, um list box ou o que seja, né? Um memo. Então esse é o objetivo, né? É um class helper para TStrings. E como é que eu utilizo esse cara? Então veja que o grande diferencial de um class helper, se comparado a uma herança, né, é que simplesmente você vai referenciar esta classe, essa unit aqui no seu projeto, né, ou na sua unit, no seu form onde você deseja utilizar esse class helper, né, outra unit, outro form, pouco importa, né, onde a classe a qual você vai manipular está declarada. Então, anteriormente, né, à aparição do meu list box aqui, eu tenho a declaração desse class helper. O que esse cara vai fazer? Né? Eu estou invocando a unit do class helper. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse decorador a eventuais TStrings que existam aqui, nesse caso, um formulário. Bom, a gente está olhando aqui para um list box. O list box ele possui a lista de strings que estão lá. Então, ele possui um TStrings. Né? O items dele, se nós olharmos aqui, ó, é um TStrings. Tá? Então, list box search, estou fazendo aqui items, contains. Contains, ó,
foi declarado lá no nosso Class Helper. O próprio Help Insight aqui resolve isso para você, te mostrando que esse cara foi declarado lá no nosso TStringers Helper. Okay? Então nós adicionamos um método contains no tstrings que é válido para qualquer tstring que você tenha. Veja que aqui simplesmente eu coloquei esse listbox na tela. Tá? Mas eu já posso imediatamente utilizá-lo aqui, ó, o contains, para o tstring. Então veja que isso é extremamente poderoso. Tá? Então se nós executarmos aqui, ó, uma string qualquer não encontra, mas se nós colocarmos aqui uma string válida, é encontrada. Então você pode simplificar enormemente as operações, reduzir código, né, utilizando esse tipo de técnica, porque aí você centraliza a manutenção, eventuais problemas aqui, tá certo? Então esse é um exemplo de uso do tstrings e como isso pode ser poderoso. Mas o tstrings, os class helpers e record helpers estão espalhados por todo o produto, na verdade. Tá? Então, desde da aparição desse recurso de class helper e record helpers na ferramenta, na linguagem, eles têm sido utilizados também como parte da infraestrutura da RTL do produto. Então, por exemplo, você tem um string helper para strings. O que esse cara faz? Esse cara faz sua string to integer, to int, né, to float. Você tem uma série de conversores, copy, etc., search na string, baseado, tudo criado por class helpers. Então você tem aqui, são alguns exemplos, né? String helper, int32 helper, critical section e por aí vai. Tá? Para single, para double, para extended, eles adicionam recursos em um tipo ou um record. Então, mesmo num tipo simples como a string, eu consigo ter isso. Então, por exemplo, aqui, ó, utilizando o string helpers, né? Como isso já está na RTL, você não tem que fazer nada para isso. Mas o que está acontecendo aqui? Ó? Declarando uma string. Aqui, ó, my string, né? A nossa string aqui, ok? Vou fazer isso aqui para deixar o mais correto possível, né? My string. Aí ele está procurando onde está o A, né? O index do A, né? E depois convertendo novamente para string. Então, porque esse cara aqui retorna um inteiro, e aí to string. Então, ao invés de usar str to int, int to str, você já tem nesse formato de boxing, que é o nome dado para isso, as conversões. Tá? Então, isso foi criado por esse class helper. Está até aqui na própria documentação. Ó. Lá no string helper que está nos sysúteis. Tá? Então, nós temos um index of, que seria equivalente, de certa maneira, a fazer isso que está sendo feito aqui pelo método mais tradicional. Ó. O pós do A no myString. Né? E depois aqui já está usando de novo o box no toString. Mas aqui tem uma questão adicional, gostaria de abordar rapidamente, que é isso daqui. O Class Helper ele está preparado para trabalhar tanto com strings baseadas em 0, que iniciam em 0, ou em 1. Então, vocês sabem que nos compiladores mobile, as strings elas são zero-based, ou seja, ela inicia, o primeiro caractere está no 0. Na string desktop, ela está no 1. Quando você utiliza as classes do Class Helper, por exemplo, para fazer esse index off, ele toma isso em consideração. Então não importa, vai estar correto, esteja você no desktop ou no mobile. Já isso daqui só vai funcionar corretamente no desktop, ele vai te dar a posição errada no mobile, porque no mobile é baseado em 0. Então, isso é uma forma também de você tornar o código único em todas as plataformas. Tá certo? Então, se nós executarmos esse cara aqui, ó, posição 8 e 9. Por quê? Ele vai sempre considerar zero-based, né, para que você tenha uma coerência em todas as plataformas nesse primeiro caso. Tá certo? Muito bem, então isso só para elucidar um pouco a questão dos Class Helpers. Né? Anteriormente passamos para o que realmente interessa. Então vamos lá. Custom JSON Dataset Adapter. Esse cara está documentado aqui. Basicamente o que ele faz é tornar um JSON, fazer o parser do JSON, então considerando isso equivalente a um record, por exemplo, de um dataset, e gerar o dataset correspondente, né, a linha
digamos, ou uma linha do dataset correspondente para você, ou várias linhas. Nesse caso, a gente vai trabalhar sempre linha a linha, né, de acordo com a implementação que a gente bolou aqui. Tá? Então, esse cara aqui, ele é parte interna aqui dessa infraestrutura dos adapters, tá? E a utilização dele é bastante simples, né? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Ó? Esse método, ele recebe o JSON, tá? Um JSON Object, e um dataset. O que ele vai fazer? Ele vai criar o conversor, Custom Dataset Adapter. Tá? O conversor recebe como parâmetro o dataset, e então faz um update dataset baseado no JSON. Tá? O resultado disso é o dataset com as informações que estavam no JSON. Isso será útil para a construção do nosso Class Helper, para o nosso dataset, em especial os métodos que recebem um JSON standard e atualizam o nosso dataset. Então, por que estamos criando isso? Né? Porque nesse exemplo eu estou focando aqui, a ideia é focar em envio e recepção de JSON standard. Nós já vimos lá no primeiro episódio sobre Red Server a construção disso com o FireDAC. Então, se você tem FireDAC em ambos os lados, você não precisa nada disso. O FireDAC dá conta de serializar, deserializar e te enviar o delta correto para atualização da base de dados. Okay? Porém, quando eu estou construindo um servidor, um RAD server, um método REST no RAD server, destinado ao consumo, por exemplo, por uma infraestrutura JavaScript, um Ascension, um XTJS, ou qualquer outro framework de JavaScript, Angular, ou clientes que não têm o FireDAC como parte da sua infraestrutura. Então, se eu vou fazer um mobile com Delphi, obviamente eu vou usar os métodos FireDAC, escrevo mesmo menos código. Desktop com Delphi, mas se eu quero construir um REST standard, útil também para outras plataformas, então o que você vai receber é um JSON standard. Né? JSON standard significa que ali você não tem os automatismos que o FireDAC faz de complementar o JSON com o metadado e com o delta. Então você vai criar isso na mão, tá certo? Como é que nós fizemos isso então? Então vindo aqui, vou tomar esse primeiro exemplo aqui, ó. Tenho dois recursos aqui, tá? Qualquer um dos dois tem exatamente a mesma implementação, tá certo? Então vamos focar aqui, por exemplo, no Customer. Né? Nós temos simplesmente uma conexão, tá? Tabela Customer. Deixa eu só certificar que o meu Interbase está ativo. Então, agora está. Muito bem. Nós temos aqui o Customer Table, simplesmente um select, e um update SQL. Né? Esse cara contém aqui os comandos de update, modify e delete, porque aqui eu quero certificar que eu estou fazendo o update nos caras corretos, ou seja, eu estou comandando aqui, eu estou definindo o update ou o insert, né, o comando SQL que eu quero utilizar. Não estou deixando simplesmente a geração automática aqui pelo Customer Table. Isso é muito útil para SQLs mais complexos, com join, etc. E também porque nós utilizaremos esse delete aqui, esse texto do delete aqui, vocês vão entender aqui no código. Bom, então nós temos simplesmente aqui a tabela e um update SQL. Aqui está o nosso Class Helper. Então, parte disso vocês já conhecem, é o que nós tínhamos nos primeiros exemplos. Então, nós temos aqui um JSON Array e JSON String. Né? Isso está sendo gerado pelo nosso BatchMove. Tá certo? Então, o BatchMove com o JSON Writer está gerando aqui o JSON, tanto aqui no método get, né? Tanto no JSON Array, então exportando como JSON Array, usando o BatchMove, exportando como JSON String, também usando o BatchMove, tá? Para geração de JSON. Então, as duas maneiras aqui, né? Um texto puro, o outro resultando o string, tá? Aqui é mais útil aqui para o RAD server. Bem, aí nós temos esse novo método,
esse cara é o que faz simplesmente o JSON to dataset, usando o nosso custom JSON dataset adapter. E aí vem os dois principais métodos, insert from JSON, update from JSON. Então, o que é que nós estamos fazendo? Voltemos aqui para o nosso recurso customer. Então, esse cara aqui chama customer. Tá? Se eu executá-lo aqui uma vez, nós temos aqui o servidor do MS de desenvolvimento. Vou carregar aqui o browser. O version é o método default, ok? Mas vamos testar aqui o nosso customer. Então tá aí o nosso dataset serializado em JSON, ok? É exatamente o que o método aqui get está fazendo. Então o que o get faz? Ele está simplesmente usando o nosso class helper customer table as JSON string. Então utilizou lá o class helper porque o class helper está aqui, ó, a unit declarada aqui no nosso resource, né, no data model aqui do resource customer. Muito bem. E aí nós temos o get item. Então eu posso, por exemplo, olhar aqui no 10.02. Então no get item o que vai acontecer é isso daqui, somente um recurso. E aí nós temos os novos métodos. Então, por exemplo, o post, né? O que o post faz? O post vai receber no body o JSON que nós queremos gravar. Tá? Então, aqui simplesmente ele está verificando se o conteúdo é um JSON, senão ele vai levantar aqui um erro. Ele está certificando que é um objeto, né, JSON. Então ele está tentando aqui fazer o get, se o objeto está íntegro. Tá? Então, na sequência, o que eu faço aqui? Eu abro a tabela customer com um select inválido. O que significa um select inválido? Um select não vai retornar nenhuma linha, é simplesmente porque eu necessito do dataset ativo, mas eu não preciso gastar recursos do servidor, executar um select desnecessário. Então, esse select aqui, ele, na verdade, é instantâneo, porque é uma cláusula aqui inválida, né? Então o processador da SQL não vai atuar, ele simplesmente vai ativar o dataset com um cursor nulo. E aí nós temos o nosso insert from JSON. Então esse é o JSON que eu recebi lá no meu método post, né? O JSON que estava aqui no body da minha requisição. Então o que acontece aqui no insert from JSON? O insert from JSON, ele faz um JSON to dataset. Então significa que o JSON que eu recebi está íntegro. Neste momento virou um dataset. Quem que é esse JSON data aqui? Esse JSON data é simplesmente um main table, que está aqui, ó, qual eu chamei de JSON data. Então o resultado desse método, que está aqui em cima, é um main table. Muito bem, vou fazer um append no meu dataset principal, ou seja, aqui no nosso customer table. Esse dataset nesse momento está vazio, né? Ele simplesmente está ativo com um SQL nulo, um cursor vazio. Então, nós vamos fazer o append de field a field aqui, tá? Post e ok. O meu dataset, então, o que seria o delta, está nesse momento no customer table. Então, aqui nós criamos o delta, né? Que no caso do Fireduck ele faz automático. E aí eu faço um apply updates. O apply updates simplesmente vai utilizar o nosso SQL que está aqui e vai aplicar essa alteração, nesse caso, um insert, né, que o método é o post. Tá certo? O mesmo ocorre no put item. O put item, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar um recurso existente. Então, ele necessariamente necessita receber aqui um parâmetro. Né? E então, nós fazemos esse parâmetro, nós utilizamos aqui no select, ou seja, eu tenho agora no customer table um registro, aquele que eu desejo alterar. Tá? Estamos ativando aqui o SQL usando um parâmetro, isso é mais seguro, especialmente por SQL injection, então o uso de parâmetros torna isso mais seguro, em vez de você concatenar aqui direto. E aí eu faço um update from JSON. Então o update from JSON, aqui no nosso class helper, o que ele faz? Ao invés do append, né, ele faz um edit.
Então o edit, atribuo cada um dos fields, post. E aí nós temos o apply update. Então nesse momento a gente fez tanto o insert quanto o update. Tá? E finalmente o delete. Vamos lá, a gente já volta no delete. Vou explorar um pouquinho isso daqui. Ó. Vamos colocar aqui um breakpoint. Tá? Eu tenho aqui no nosso REST Debugger, né? A gente vai fazer alguns testes com os métodos lá do RAD Server, tá certo? Então vamos colocar o nosso amigo aqui em execução novamente. Agora em modo debug. E venho aqui para o nosso REST Debugger, né? Vamos fazer primeiro o mais trivial. Então, RAD Server no ar. Vamos fazer primeiro o mais trivial. Vou fazer uma chamada ao método customer, que está lá, um get, né, no customer. Então, send. Nós temos o retorno aqui, que é o JSON puro. Posso olhar isso como dados tabulares também. Isso o próprio REST Debugger faz para você. Então, nosso get funcionando. Né? Get item. Simplesmente você vai passar o parâmetro. Então, aí retornou somente esse cara. Ok? O 10.2. Então, get item funcionando. Vamos fazer um post. Então, eu tenho aqui o request pronto. Ó. Customer post. O que a gente está fazendo? Fazendo um post no recurso customer, tá? E passando no body um novo cara. Tá vendo aqui? Então eu copiei aqui os dados, simplesmente mudei aqui o nome do customer para REST Debugger para ficar claro que é o registro que a gente inseriu. O custNow, qualquer coisa, porque na verdade a trigger lá do banco vai gerar um ID novo, tá certo? Então se nós executarmos esse cara, ó, paramos aqui no debug, ele vai checar o conteúdo, tá? Aqui o select anulando o cursor, aqui nós vamos fazer o insert e o apply. Se nós olharmos aqui no nosso browser, ou mesmo lá no REST Debugger, né? Lá embaixo ó, tem um cara novo inserido, foi o 10.16, nomeado como REST Debugger. Tá certo? Então esse é o cara que nós acabamos de inserir. Vamos fazer uma alteração no 10.16. Então eu volto aqui ao meu REST Debugger. Eu vou ler aqui outro cara, o Customer Put. Então aqui eu tenho já preparado para o 10.16. Então vamos passar com o parâmetro 10.16, vai ocorrer um put e nós vamos renomear o REST Debugger para REST Debugger 123. Então send request, executou. REST Debugger 123. Significa aqui que o nosso método de put também está correto. Finalmente, vamos explorar aqui o delete. Então, o que acontece aqui no delete? O delete, eu não tenho necessidade nem de criar o cursor, né, como nós fizemos aqui para o post. Né? Na verdade, ou para o put item. Né? Aqui no delete, eu vou tomar, primeiro, eu necessito um parâmetro. Né? Desde que eu tenho o parâmetro, estou startando aqui uma transação. Nós vamos colocar aqui no Customer Table o SQL, o delete SQL. Então, esse SQL que está aqui no delete, já previamente definido, né? Gerado automático aqui pelo update SQL do Faridac. Vamos passar o parâmetro, que é o ID que nós recebemos, execute e commit. Então, esse cara vai fazer o delete diretamente usando uma sentença SQL. Não é nenhum problema você fazer isso daqui, porque a cada vez, né, aqui o SQL, né, trocar o SQL do Customer Table, porque a cada vez que nós utilizamos ele, nós estamos refazendo o SQL aqui. Então fica algo bastante estável, bastante seguro. Né? Então se nós quisermos deletar, colocar esse cara para rodar, REST Debugger, load, então eu tenho aqui o Customer Delete. Ó. Quem que nós vamos deletar? Nós vamos deletar esse último cara aqui, ó, o 10.16. Então vamos passar 10.16 aqui para ele como parâmetro. Feito. Né? É interessante notar aqui, ó, quando você chama o método, ele faz o log aqui que chamou o delete. Ó. Tá certo? Isso porque aqui nós usamos o método delete
passando isso como parâmetro, e aí como resultado foi-se o 1016 embora. Tá certo? Então com isso, com essa infraestrutura, você tem aí com pouquíssimo código um CRUD standard funcionando, ou seja, JSON puro, né? Como vocês viram, nós enviamos JSON aqui direto pelo REST Debugger em todas as ocasiões, então aqui não há dependência do FileDAC, né? Nesse caso, o seu framework aqui pode ser qualquer um da sua preferência, porque eu não estou utilizando, obviamente, né, o FileDAC tem uma série aqui de recursos interessantes, mas neste caso eu não estou utilizando a serialização do FileDAC, sim somente JSON standard, né? Isso é útil porque depois nós vamos na frente criar nos próximos episódios, por exemplo, um client web usando o XCJS, então eu preciso de JSON standard, ok? Então isso com relação aos demos de hoje. Aqui eu estou mantendo os links que são interessantes aí com relação ao RAD Server, ok? Então isso com relação à primeira parte do projeto RAD Server. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos agora com uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Aqui estão meus dados para contatos. E, por favor, siga-nos no Delphi Brasil, Embarcadero BR no Facebook. Muito obrigado e vamos agora ao vivo.